Olá, sexto ano. Bem, vamos para mais uma aula de matemática, a aula 3 do PET 5. E hoje nós vamos continuar estudando frações e também vamos fazer operações com números naturais, tá certo? Nós temos 7 questões para responder. Só que antes de ir para as questões, eu vou apresentar para vocês aqui a ideia, né, de que é uma fração de uma quantidade, tá certo? Olha, leia outras situações que podemos aplicar a ideia de frações, tá bom? Que aqui é uma continuação de um exercício, por isso que já começou com outras situações. Mas vamos ver essa situação aqui. Pedro tem 18 figurinhas. Ele pretende dar ao seu amigo Lúcio um terço dessas figuras. Com quantas figuras Pedro ficará? Veja bem que o Pedro ele tem 18 figuras, tá? Ó, 18 figuras, e ele vai ter que dar um terço dessas figuras para o seu amigo. Então, é por isso que o TDAO é fração de uma quantidade. A fração é um terço, nós vamos calcular a fração, que é um terço, aqui no caso desse problema é um terço, de uma certa quantidade, que é 18, tá certo? Como é que faz isso? Aqui é bem simples, ó. Para achar um terço de 18, basta você fazer o seguinte cálculo. Um terço multiplicar por 18. Como é que se faz essa multiplicação? Bem simples, você vai multiplicar 1 vezes 18, tá? Sempre o numerador vezes a quantidade. Então, 1 vezes 18, ó, como eu coloquei aqui, ó, 1 vezes 18, dividido pelo denominador, que no caso aqui é um 3, tá bom? É só repetir o denominador. Então, 1 vezes 18 dá 18, 18 dividido por 3, tá certo? Tá bom? Então, fica 1 vezes 18 dá 18, dividido por 3, que dá 6, tá? Então, sempre você vai fazer dessa forma, calcular a quantidade, a fração de uma quantidade. Então, isso quer dizer que um terço de 18 é igual a 6, tá? Então, essa aqui é a quantidade de figuras que o Pedro vai dar para o seu amigo Lúcio. Ele vai dar 6 figuras. Mas o problema pede com quantas figuras ele ficará. É por isso que tem essa subtração aqui, ó. Logo, Pedro, que tem 18, vai dar 6 figuras para o seu amigo, então ele vai ficar com 12 figuras, tá bom? Então, 18 menos 6 vai dar 12 figuras, tá certo? Aí aqui eu coloquei uns exemplos para a gente calcular. Eu coloquei aqui alguns exemplos que nós devemos calcular. Eu vou colocar aqui uma anotação, tá? Para a gente fazer esse cálculo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui. Aqui ainda não é o exercício, é só para a gente calcular. Eu quero calcular um terço de 12. Tá? Como eu não tenho, nesse programa aqui, não tem como colocar frações, então eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou multiplicar o numerador ou melhor, o numerador pela quantidade, ó, porque não é uma fração de uma quantidade. Então, pronto. Vou pegar o numerador, que no caso aqui é 1, vai ser 1 vezes 12, que dá quanto? Dá 12, né? Pronto, ó. Foi o que eu fiz. Eu multipliquei o numerador pela quantidade, tá certo? Então, 1 vezes 12. Aí você vai pegar esse 12, tá? Dividir pelo denominador, que no caso é 3, que vai dar quanto? 4. Então, isso quer dizer que um terço de 12 dá 4, tá certo? Agora vamos calcular essa daqui. Agora vamos calcular 2 sextos de 24. O 2 é o numerador e o 6 é o denominador, né? O numerador fica em cima, o denominador embaixo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o numerador, que é 2, ó, 2 vezes 24, que vai dar igual a 48. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 48 e vou dividir pelo denominador, que no caso é o 6. Pronto, dividir por 6, que vai dar igual a 8, né? Ó, 48 dividido por 6, 8. Tá certo? A mesma coisa eu vou fazer com 2 terços de 39. Olha, uma fração de uma quantidade. Calcular 2 terços de 39. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 vezes 39, que vai dar igual a 78. Então, eu vou pegar o 78 e vou dividir, tá, por 3. Tá certo?
Então, eu peguei o 2, vou multiplicar por 39, que dá 78, e vou pegar 78 por resultado que deu aqui, vou dividir pelo denominador, que é 3. Logo, 78 dividido por 3 dá quanto? Eu já fiz esse cálculo, dá 26, tá bom? Então, isso quer dizer que 2/3 de 39 são 26. E, por último, eu vou fazer isso aqui, que é 1/10 de 50. Tá? Uma fração da quantidade 50. A fração 1/10 da quantidade 50. Então, do mesmo jeito, 1 vezes 50, que é igual a 50, né? Claro. Agora eu vou pegar o 50, que foi o resultado que nós encontramos, vou dividir por 10. Tá bom? 50 dividido por 10 dá quanto? 5, né? Pronto. Então, isso quer dizer que 1/10 de 50 é 5. Então, gente, calcular uma fração de uma certa quantidade é só isso, tá? É só você pegar o numerador, multiplicar pela quantidade, o resultado que der, dividir pelo denominador, tá certo? Eu vou apagar aqui, para a gente ir para uma próxima tela. Na nossa próxima tela, eu vou falar um pouquinho de outra coisa, de uma classificaçãozinha das frações. As frações, elas podem ser chamadas de própria, elas podem ser chamadas de imprópria, e podem ser chamadas de fração aparente, tá certo? Ó. Aí vamos lá, é bem simples, quando é que é cada um. Essas frações ela é chamada de própria sempre quando o numerador for menor do que o denominador, tá certo? Ó. Eu vou até colocar aqui novamente, aqui tipo aqui, onde está esse menino aqui, que ele está com a fração própria, aqui, ó, tá certo? Então, vou colocar aqui uma fração, 2/5, ó, tá? O 2 é o numerador e o 5 é o denominador. Então, essa fração aqui, ó, 2/5 é uma fração própria. Quando é que ela é própria? Quando o numerador for menor do que o denominador. E o que é que isso representa, professor? Representa que essa fração não chega a ser um inteiro, é menor do que um inteiro. As frações próprias, elas representam valores menor do que o inteiro. Então, pronto. Então, toda vez que uma fração tiver um numerador menor do que o denominador, ela é própria. Vem aqui embaixo, ó, o exemplo daqui de 2/5, como eu já coloquei, 5/9, ó, o 5 é o numerador, é menor do que o 9, né? O 10/12 do mesmo jeito, 10 é o numerador, menor do que o denominador. Então, elas são chamadas de frações próprias, tá bom? E vamos para o segundo tipo de fração, agora a fração imprópria. Olha, quando é que a fração é imprópria? A fração ela é imprópria quando o numerador, quando ele for igual ao denominador, tá? Ou quando ele for maior, tá bom? Quando ele for igual ou maior. Tipo assim, ó, 2/2, tá? 2/2. Tá vendo aqui? Aqui é uma fração imprópria, quando o numerador for igual ao denominador. E também quando o numerador for maior do que o denominador. Tipo assim, ó, 3, que é o numerador, tá? E eu vou botar agora meios, tá vendo? Ó? O numerador é maior do que o denominador, é o contrário da própria. Então, nesse caso, as frações são impróprias. A fração imprópria acontece de duas formas. Olha aqui embaixo. Primeiro, quando o numerador for maior do que o denominador, como é o caso de 9/5, 3/2, 15/7, tá? Elas são impróprias. E também quando o numerador for igual ao denominador. Aí você vai dizer, professor, então o que é uma fração própria? Tá? A fração própria, ou própria não, perdão, gente, a fração imprópria é quando a fração for maior do que um inteiro, tá? E quando for igual a um inteiro, igual ou maior, nunca menor, tá bom? Aí, então ela é chamada de imprópria, tá certo? Então, a própria é quando o numerador é menor do que o denominador, a imprópria é quando o numerador for maior do que o denominador, ou em situações quando eles forem iguais, também ela é imprópria.
E, por fim, nós temos a fração aparente. Quando é que a fração é aparente? A gente diz que a fração aparente ela é uma fração imprópria especial, tá bom? Por quê? Primeiro, a fração para ela ser aparente, antes ela é imprópria, tá? Mas ela só é aparente se a divisão do numerador pelo denominador der um número inteiro, exato. Ó. O número natural aqui, exato, aqui, ó. Ou melhor, o número natural. Né? Por exemplo, 2 por 2 dá 1. 10 por 5 dá 2. Tem que dar um inteiro, tem que dar inteiros, números inteiros, tá bom? Então, essa fração, ela é aparente nessa situação. A gente diz que toda fração aparente, o numerador, ele é múltiplo do denominador, tá? Tipo aqui, ó, o 10 é múltiplo de 5, o 2 é múltiplo de 2. Então, a fração aparente, você dividindo o numerador, número de cima, pelo de baixo, o denominador, vai dar sempre o número inteiro, né? Ou vai dar 1, 2, 3, 4, 5, não vai dar números quebrados, tá? Você quer saber, ó, tipo aqui, ó, 15 sétimos. Se você dividir 15 por 7, não dá exato. Então, ela não é 15 sétimos, não é uma fração aparente. Para ser aparente, tem que dividir o numerador pelo denominador e dar um número exato, tá bom? Então, agora, vocês vão resolver os exercícios que eu vou apresentar aqui. A primeira questão, ó, vocês vão trabalhar com os problemas igual esse, ó, em uma escola do sexto ano há 36 alunos. Um terço desses alunos utiliza o transporte para chegar à escola. Quantos alunos dessa turma utilizam o transporte para ir à escola? Então, nós vamos calcular um terço de quanto? De 36. Um terço de 36. Como é que eu faço? Pronto, 1 vezes 36, igual que nós fizemos anteriormente, né? 1 vezes 36, que dá 36, e divide pelo denominador, que é 3. Professor, quer dizer que fração é divisão? Sim. Por isso que eu estou dizendo 36 dividido por 3, tá bom? 36 dividido por 3 dá quanto? Dá 12. Isso quer dizer que 12 alunos utilizam o transporte para ir à escola. Agora vocês vão responder a primeira questão. Pronto, aqui era só um exemplo ainda. Tem assim, ó. Margarete comprou um saco de batatas pesando 12 quilogramas. 12 quilos, né? Ela deu um cesto à sua irmã. Desses 12 quilos de batata, ela deu um cesto à irmã dela. Letra A. Quantos quilogramas de batata recebeu a irmã de Margarete? O que é que você vai fazer? Você vai calcular um cesto vezes quantos quilos? 12. Você vai calcular um cesto de 12. Tá bom? Isso na letra A. Fazendo isso, vai descobrir quantos quilogramas de batata ela deu à irmã. E na letra B, escreva uma fração que representa a parte do saco de batata que Margarete ficou. Ora, se ela deu um cesto, com quantos cestos ela ficou? Muito fácil, né? Vamos aqui um exemplo. Se eu dei 3/4 de uma coisa para alguém, eu fiquei só com 1/4. Não é isso? Então, vocês vão saber direitinho responder. Na segunda questão, eu digo que em uma classe de 36 alunos, 2 nonos ficaram para recuperação. Ou seja, não, como diz no popular, não passou direto, né? 2 nonos ficaram de recuperação. Aí eu pergunto na letra A, qual o número de alunos que ficaram para a recuperação? O que você vai fazer? Você vai fazer esse cálculo. Você vai pegar 2 nonos, tá? Você vai pegar 2 nonos, tipo, eu vou colocar aqui, ó. Você vai pegar aqui 2. Este tracinho que eu coloco aqui, essa barra, é o traço da fração, tá? 2 nonos vezes quanto? Pronto, vezes os 36 alunos. Pronto, você vai fazer esse cálculo. Como é que você vai fazer isso? Vai multiplicar o 2 vezes 36, o resultado que der vai dividir por 9, tá? Aí depois, aí calcula e descobre quantos casos de recuperação. Aí na letra B, qual o número de alunos aprovados sem necessidade de recuperação? Claro que foi os que ficaram, que não, é só diminuir 36 menos a quantidade dos que ficaram de recuperação que você descobriu na letra A, tá bom? Então, agora nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, você vai fazer os cálculos tipo aqueles que eu fiz no início do vídeo. Tá, ó. 1 terço de 48. 1 vezes 48, o resultado que der, divide por 3.
2 quintos de 20. Você vai multiplicar 2 vezes 20, o resultado que der vai dividir por 5. A mesma vai ver com a letra C e com a letra D. Na quarta questão, vocês vão classificar as frações a seguir como próprias, vai colocar um P se for próprias, imprópria vai colocar um I, ou aparente vai colocar um A. Aí você vai olhar aqui, 2/3. Ó, o numerador é menor do que o denominador, é próprio, impróprio, aparente. 8/5, ó, o numerador é maior do que o denominador, é próprio, impróprio, aparente. 3/3, o numerador é igual ao denominador. E se eu dividir 3 por 3, vai dar um inteiro, vai dar um número inteiro. Será que ela é própria, imprópria ou aparente? A mesma coisa com 9/3. Se eu dividir 9 por 3, dá 3, dá um número inteiro. O que é? A fração é própria, imprópria ou aparente? E 1/2, observe que o numerador é menor do que o denominador. Será que ela é própria, imprópria ou aparente? Na quinta questão, vocês ainda vão continuar com esse mesmo assunto de própria, imprópria, aparente. Vocês vão só fazer uma relação aqui. Fração própria, fração imprópria e aparente. Para cada uma aqui na frente tem o que diz de cada uma, né? Por exemplo, representa a quantidade inteiras. Quem é que representa a quantidade inteira? Será que é a fração própria, imprópria ou aparente? O numerador é menor que o denominador. Quem é? É próprio, impróprio ou aparente? O numerador é maior que o denominador. Quem é? É próprio, impróprio ou aparente? Na sexta questão, eu digo que uma turma de 35 alunos recebeu 105 lápis. Aqui não é mais fração, tá? Vamos resolver probleminhas com números naturais. Uma turma de 35 alunos recebeu 105 lápis para ser distribuídos igualmente entre os alunos. Cada lápis, quantos lápis cada aluno receberá? Você vai fazer o quê? Você vai dividir? Será que você vai multiplicar? Será que você vai somar? Né? Subtrair? O que você vai fazer? Ele vai distribuir igualmente os 105 lápis para 35 alunos. Que operação é necessária para poder resolver essa questão? Tá? E a sétima e última também é um problema com operações com naturais. Eu digo que em uma festa junina, a barraca de Manuel oferece 14 pontos ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Cada vez que ele acertar o alvo, ele ganha 14 pontos. Jorge adorou a brincadeira e conseguiu 98 pontos. O Jorge conseguiu 98 pontos. Então, quantas vezes ele acertou o alvo? Se cada vez que ele acerta, ele ganha 14 pontos. No final, ele tinha 98. Então, é o seguinte, quantas vezes ele acertou o alvo? Você vai multiplicar, você vai somar, vai subtrair ou dividir para resolver essa situação. Então, outra questão também bem simples. Então, gente, essas foram as questões da aula 3, o PET 5. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure os professores. Valeu e até outro dia.